Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é terça-feira, dia 16 de janeiro de 2023, e nós vamos juntos aqui dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Nós damos início ao nosso vídeo lendo a lição do dia, que é a lição 16, que é uma lição muito poderosa, muito importante, muito estruturante, né, dentro do ensinamento de um curso em milagres, e que vai tirar talvez uma dúvida grande aqui que muitos alunos ainda tenham sobre a prática do ensinamento, tá? A lição é: eu não tenho pensamentos neutros. A ideia para o dia de hoje é um passo inicial para dissipar a crença de que os teus pensamentos não têm efeito. Tudo o que vês é o resultado dos teus pensamentos. Não há nenhuma exceção para esse fato. Os pensamentos não são grandes ou pequenos, poderosos ou fracos. Eles são apenas verdadeiros ou falsos. Aqueles que são verdadeiros criam a sua própria semelhança. Aqueles que são falsos o fazem à semelhança deles. Não existe nenhum conceito mais contraditório em si mesmo do que o conceito de pensamentos vãos, isto é, pensamentos sem efeito. Aquilo que dá origem à percepção de todo um mundo dificilmente pode ser chamado de vão. Cada pensamento que tens contribui para a verdade ou para a ilusão, ou estende a verdade ou multiplica as ilusões. De fato, podes multiplicar o nada, mas não o estenderás ao fazê-lo, né? Esse nada, ele não tem poder de criação. E esse verbo estender, ele é reservado, né, aos pensamentos que nós compartilhamos com Deus, né? Além de reconheceres que os teus pensamentos nunca são vãos, a salvação requer que tu também reconheças que cada pensamento que tens traz ou a paz ou a guerra, ou o amor ou o medo. Um resultado neutro é impossível, pois um pensamento neutro é impossível. Há uma tal tentação para descartar os pensamentos de medo como sem importância, triviais e indignos de que te incomodes com eles, que é essencial que reconheças a todos, não apenas como igualmente destrutivos, mas também igualmente irreais. Praticaremos essa ideia de muitas formas, antes que tu realmente a compreendas. Do que ele está falando aqui? Ele está falando que essa ideia vai ser repetida de outras formas ao longo dos próximos exercícios, tá bom? Ao aplicar a ideia para o dia de hoje, examina a tua mente por cerca de 1 minuto com os olhos fechados e busca ativamente não ignorar nenhum pequeno pensamento que possa tender a eludir o exame das nossas mentes, né? Isso é bastante difícil até te acostumares. Acharás que ainda é difícil para ti não fazer distinções artificiais. Todo pensamento que te ocorrer, independentemente das qualidades que lhe designes, é um sujeito adequado para a aplicação da ideia de hoje. Durante os períodos de prática, primeiro repete a ideia para ti mesmo e em seguida, à medida que cada um cruzar a tua mente, mantenha-o na consciência, enquanto dizes a ti mesmo: este pensamento sobre tá não é um pensamento neutro. Aquele pensamento sobre tá
não é um pensamento neutro. Como de costume, usa a ideia para o dia de hoje sempre que estiveres ciente de algum pensamento em particular que te provoque mal-estar. Para esse propósito, sugere-se a seguinte forma: este pensamento sobre tá não é um pensamento neutro, porque eu não tenho pensamentos neutros. São recomendados 4 ou 5 períodos de prática, se achá-los relativamente fáceis. Se for experimentada alguma tensão, 3 períodos serão suficientes. A duração do período dos exercícios também deve ser reduzida se houver algum tipo de desconforto. Muito bem. Agora, nós vamos passar para a leitura do livro A Workbook Companion, comentários sobre o livro de exercícios de um curso em milagres para os estudantes, né? Então, lição 16, dia 16 de janeiro. Eu não tenho pensamentos neutros. Eu não tenho pensamentos neutros. Essa lição é absolutamente estruturante. Todos os meus pensamentos estão criando a minha realidade, contribuindo para a criação da minha realidade, e todos os meus pensamentos estão criando o tempo todo. Não há exceções. Todos criam e todos criam o tempo todo, tá? Daí a importância de nós trazermos à luz, né, o lixo que está no nosso inconsciente comandando as nossas vidas, né? Daí a importância do trabalho que nós fizemos ao longo do ano passado com a jornada de cura da criança interior. Se você ainda não tiver feito, por favor, faça. E faça com as práticas que eu sugiro, tá bom? Propósito. Um passo inicial no aprendizado de que cada pensamento tem efeitos e que cada um produz ou medo e guerra ou amor e paz. Exercício 4 ou 5 vezes, se houver algum tipo de desconforto, por cerca de 1 minuto. Reduza esse período se houver desconforto. Feche os seus olhos e repita a ideia. Procure na sua mente por quaisquer pensamentos presentes. Tente não fazer distinção entre eles. Tente especialmente não deixar de olhar, né, deixar de prestar atenção em qualquer pensamento que você ache que é pequeno, que você julgue que é um pensamento que não tem importância. À medida em que cada pensamento cruzar a sua mente, mantenha ele na sua mente e diga: este pensamento sobre tá não é um pensamento neutro. Resposta à tentação. Sempre que você estiver consciente de um pensamento que te traga transtorno. Aplique a ideia para isso, fazendo dessa forma específica. Este pensamento sobre tá não é um pensamento neutro, porque eu não tenho pensamentos neutros. Nós não temos pensamentos neutros. O ponto é fazer você tomar consciência de que ao ser condescendente com esse pensamento, você está ativamente causando medo em si mesmo, tá bom? Então, é isso. Vamos lá. O comentário. Essa ideia pode parecer assustadora, mas a principal intenção dela é nos ajudar a tomarmos consciência de o quão efetivos os nossos pensamentos são. Essa é uma ideia que nos traz o nosso poder de volta, e não uma ideia ameaçadora, a menos que nós escolhamos vê-la desta forma. Tudo aquilo que você vê é o resultado dos seus pensamentos.
Não há exceções para este fato. Como muitas das ideias que o curso apresenta, esta ideia é difícil de acreditar num primeiro momento, porque nós estamos tão convencidos de que os nossos pensamentos não têm nada a ver, porque nós estamos muito convencidos de que os nossos pensamentos nada têm a ver com as coisas que nós estamos vendo, né, que estão acontecendo nas nossas vidas. Caso permitamos que essa ideia escorregue, a lição adiciona que não há exceções. Os pensamentos verdadeiros criam coisas verdadeiras. Os pensamentos falsos criam coisas falsas ou ilusões. Não há nada a temer aqui, porque apenas os pensamentos verdadeiros criam realidade. Os falsos pensamentos apenas fazem ilusões. Nenhum pensamento, entretanto, é vão. O que dá origem à percepção de um mundo inteiro dificilmente poderá ser chamado de vão, né? O nosso conjunto de pensamentos deu origem a este mundo. Pensamentos do ego, né? Cada pensamento nas nossas mentes está produzindo alguma coisa durante todo o tempo. Está contribuindo ou para a verdade ou para a ilusão. Um curso em milagres é um curso de treinamento da mente. Ele tem por objetivo nos trazer a consciência a respeito dos nossos pensamentos e dos seus efeitos. Ele quer que nós estejamos intimamente envolvidos com o processo de escolher os pensamentos que ocupam as nossas mentes e produzem os seus efeitos no mundo à nossa volta. A nós nos é pedido que reconheçamos que nenhum pensamento é neutro. Nenhum pensamento deixa de fazer alguma coisa para afetar o crescimento da verdade ou da ilusão. Então, todos os meus pensamentos estão criando. Ou eles estão criando mais verdade, ou eles estão criando mais ilusões. Cada pensamento expressa ou o amor ou o medo. Não há uma condição intermediária. Se nós olharmos para a forma como... Se eu olhar para a forma como eu trato os meus próprios pensamentos, eu posso perceber que a lição é correta. Eu realmente tendo a deixar ir alguns pensamentos considerando-os não importantes ou não valiosos o suficiente para que eu me preocupe com eles. Cada pensamento vale a observação, e todos os pensamentos de medo são igualmente destrutivos e todos eles são igualmente irreais. Então, nós não precisamos nos culpar por causa deles, né? Então, quando você tiver pensamentos ruins, você não precisa se culpar por eles, tá? Você só precisa observá-los e repetir a lição. Este pensamento sobre não é um pensamento neutro, porque eu não tenho pensamentos neutros, tá bom? Isso aqui, gente, é muito importante, mas é muito importante. É muito, 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 muito importante. Prestem atenção, escrevam na agendinha, deixem essa ideia mergulhar em vocês, alcançar todos os recônditos das suas mentes, tá? É muito importante. É uma grande confusão que muitos dos estudantes do curso fazem. Alguns estudantes do curso são muito rápidos em se prender à ideia de que os pensamentos, de que o mundo é real, né? Da parte de que fala de que os pensamentos são irreais, mas são muito vagarosos em reconhecer o lado destrutivo dos pensamentos. O curso sempre mantém esse equilíbrio.
Apenas porque algo é irreal ou ilusório, isso não significa que ele seja não importante e possa ser ignorado. Por exemplo, um determinado ponto do texto diz que o atraso é impossível na eternidade, mas ele é trágico no tempo, né? Então, a gente continuar nessa maneira egóica de pensar é ilusório na eternidade, mas é trágico no tempo, que nós continuamos aqui presos num pesadelo de separação, né? Não estamos corrigindo as nossas mentes, não estamos pedindo pela expansão da nossa consciência, não estamos subindo nessa escadaria ascensional, não estamos avançando no nosso nível de consciência. Nós só estamos dando desculpas para nós mesmos de que, não, esse mundo é irreal, né? Isso é um personagem, isso aqui é ilusório, tá? Mas eu ainda estou identificada com isso, porque se eu não estivesse, eu estaria lá no céu, né? Eu não estaria aqui fazendo um vídeo para vocês, né? Aí olha o que ele diz. O curso não está advogando por uma atitude de indiferença ao mundo simplesmente porque o mundo é uma ilusão. Declarações do tipo a AIDS é apenas uma ilusão. Ou que crianças famintas? Isso não é real. Essas frases, elas não são representativas do verdadeiro espírito do curso, embora você possa ouvi-las em muitos círculos. Aqui no Brasil, infelizmente, tem pessoas que têm essa compreensão do curso, né? Não, isso aqui é real. Isso aqui não existe. Tá, mas você está absolutamente aprisionado numa realidade virtual que te traz uma experiência dolorosa, né? Como é que você faz para sair disso? Aí ele continua. Se a AIDS e a fome estão na nossa percepção, os pensamentos que as manifestam devem também estar nas nossas mentes, individual ou coletivamente. E, portanto, nós somos responsáveis pela cura desses pensamentos. Eu faço uma digressão a partir da lição. Esse é o momento de sair da caixa de sabão, né? Do discurso, né? O Dr. Kenneth usa essa metáfora. Eu não me lembro se ela está no curso, né? De que a gente sobe no caixote de sabão e vai começar a pregar um curso em milagres, né? E aí a gente começa a dizer para todo mundo que o mundo é uma ilusão, né? Mas olha só, se eu digo para as pessoas que a fome é uma ilusão, eu não estou fazendo nada para parar de perceber a fome no mundo. Vocês percebem? A gente falou muito disso na live sobre as guerras, né? Se você ainda não tiver assistido, por favor, assista, né? É exatamente essa frase que ele fala aqui. Essa frase resume tudo, né? Se a AIDS e a fome estão na nossa percepção, então os pensamentos que as manifestam devem ainda estar nas nossas mentes, de forma individual ou coletiva, e, portanto, nós somos responsáveis pela cura desses pensamentos, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar, meu Divino Espírito Santo, por favor, corrija a minha mente. Corrija esses pensamentos de medo e guerra que fazem com que eu ainda esteja testemunhando, ouvindo falar, percebendo uma guerra acontecendo em Israel, a fome acontecendo na África, as pessoas morrendo de AIDS, uma guerra acontecendo na Ucrânia. Porque se esses pensamentos não fossem meus, claro que eu estou falando de criações coletivas, então se esses pensamentos não fossem meus
e do resto da maior parte da humanidade. Por que eu digo da maior parte? Porque já existem mestres ascensos aqui encarnados que não estão mais percebendo isso. Já existem. Pessoas com um nível de consciência infinitamente superior ao que eu tenho, ao que vocês têm, que estão aqui me assistindo, né? Que estão no mesmo nível de consciência que eu. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso pedir pela correção da minha mente. Como é que eu peço pela correção da minha mente? Eu peço pela correção da minha mente, investigando os meus pensamentos e pedindo a Jesus que olhe para eles, olhe para o meu ego, comigo. Gentilmente, sem nenhum tipo de julgamento, né? A lição está ressaltando que nenhum pensamento pode ser desprezado como trivial e que nenhum pensamento é neutro. À medida em que você pratica a lição, haverá alguns pensamentos que facilmente serão vistos como não neutros. Se alguém roubar o seu carro, vai ser muito fácil reconhecer que os seus pensamentos a respeito dessa pessoa não são neutros. Mas, se você estiver pensando sobre o cereal que você vai comer no café da manhã, é um pouco mais difícil você se esticar, né? Você acreditar, se esticar para acreditar, né? Que esse pensamento sobre os sucrilhos não é um pensamento neutro. Não. Meu pensamento sobre os sucrilhos não é neutro, né? Eu, na verdade, eu gosto de cornflakes, que tem bem menos açúcar, né? Então, os meus pensamentos sobre o cornflakes não é neutro. Tanto não é neutro que eu criei ele para minha experiência. Eu trouxe os cornflakes para minha experiência, né? Então, todos os pensamentos estão criando. Eu amo cornflakes. Acho que nem tenho mais aqui. Agora que eu tô com tolerância à lactose, comer os cornflakes ficou uma experiência um pouco pesada, difícil, né? E muito bem. Então, esse pensamento sobre os sucrilhos, ele sobre os cornflakes, está expressando ou amor ou medo. No meu caso, o amor. Eu amo os cornflakes da Kellogg's, o original. Adoro. Não é? Não é? Acredite-me, é assim. Como as instruções dizem, não faça distinções artificiais. A mente é como uma lâmpada, ou ela está ligada ou desligada. Não existe uma posição intermediária. Não existe uma meia-verdade. Não existe uma mulher mais ou menos grávida, né? As nossas mentes estão expressando medo ou amor. E nunca algo intermediário. Nunca ambos ou nunca nada, tá? Então, é isso. Eu não tenho pensamentos neutros, né? Mesmo os meus pensamentos de amor em relação a alguém, eles precisam ser observados, porque esse amor, ele pode ser, e na maioria dos casos será, um amor especial. Então, esse curso, ele vai pedir a gente uma honesta investigação a respeito do conteúdo das nossas mentes. Por isso que no ano passado eu pedi tanto a vocês para ficarem com aquela disciplina da escrita. De vocês olharem o conteúdo mental de vocês, escreverem os medos, escreverem os ressentimentos. Tá bom? Por isso que eu pedi isso para vocês. Porque à medida em que nós vamos... Porque a mente é igual a que ela tá aqui, não tá? Se ela não tivesse, eu já tinha me iluminado, né? Então, eu vou falar de mim. A minha mente é igual a que ela tá bem aqui, né? Mas eu quero me desidentificar dela. E eu, assim como vocês que estão aqui comigo, estou nos passos iniciais da escadaria ascensional, que fala justamente disso, do desfazer-nos do ego. Nós vamos nos desfazer desse ego, dessa programação egóica. Então, como é que eu faço? Observando.
Aí eu já não tô mais identificada. E olha só, eu me toquei que o meu ego, corpo, personalidade ama os cornflakes. Eu me toquei que o meu ego, corpo, personalidade detesta o calor. Então, em alguma medida, eu estou aqui em sofrimento. Porque no meu escritório não tem ar-condicionado, né? Ok, os meus pensamentos sobre o calor não são neutros. Porque eu não tenho pensamentos neutros, tá bom? E aí, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês que fizeram tantos comentários nos vídeos de ontem e anteontem, né? Aquela meditação foi tão bonitinha, né? Eu queria agradecer a vocês pelo carinho que vocês sempre têm comigo, né? Vocês são tão generosos, em sua maioria comigo, né? Eu tive, acho que, 18 comentários, né? Eu peço a vocês que comentem, primeiro porque eu adoro ler os comentários, eu adoro responder os comentários, e também porque quando a gente comenta e dá o joinha, né, dá o like, você faz com que o canal fique mais popular e alcance mais pessoas que talvez estejam precisando desse ensinamento. Porque como eu já falei para vocês, eu não faço nenhum tipo de propaganda, né? O meu trabalho é por atração. Eu entendo que o Divino Espírito Santo traz para esse canal as pessoas que precisam deste canal, né? E muitas pessoas também vão embora, porque elas entendem que já receberam o que tinham que receber aqui. Ou que não receberam nada, que não tem nada para receber, então elas vão embora. Então está tudo bem, está tudo maravilhoso, porque o Divino Espírito Santo sabe exatamente quem é que precisa estar aqui assistindo esse vídeo, né? Então agora a gente começa a leitura do capítulo 3 do Psicologia da Alma. Agora é um capítulo onde ele vai falar das 3 mentes e dos 4 corpos, tá? E isso é um conhecimento importante. A gente começa com uma parte aqui mais densa, mas que é legal para vocês, porque a gente vai trabalhar essas 3 mentes, esse conceito dele das 3 mentes e dos 4 corpos, lembrando que esse conceito dele das 3 mentes guarda algumas semelhanças com o conceito de um curso em milagres, mas não é igual. Então eu vou me furtar a fazer comparações, tá? Tá bom? Mas é um conceito legal para vocês entenderem, tá? Integração das 3 mentes e dos 4 corpos. Sejam moderados em todas as coisas. Mestre Buda, Siddhartha Gautama, o rei do caminho do meio. Um dos passos fundamentais para se tornar um ser realizado, né, consciente de que você é o Cristo, ou Theo realizado. Theo quer dizer Deus em grego, a partícula Theo quer dizer Deus em grego. Então, Theo realizado, realizado em Deus. Você agora está começando a se conscientizar de que você é o ser crístico, tá? O seu ser real é o seu ser crístico. É aprender a equilibrar e integrar as 3 mentes e os 4 corpos. Ora, na realidade, você tem mais de 3 mentes e mais de 4 corpos, pois na 4ª iniciação, a alma ou eu superior se funde novamente ao espírito, ou mônada, e o espírito e a mônada se tornam a consciência, que é o seu guia. Isto, porém, dá-se por estágios. Portanto, especificamente para esta análise, coloco a alma e a mônada na mesma categoria, já que desempenham funções semelhantes. Com respeito à análise dos 4 corpos, faço coisas semelhantes, considerando a existência dos corpos físico, mental, emocional e espiritual. Muito importante, tá? Então a gente tem, na verdade, a gente tem mais um corpo que ele não mencionou, que é o duplo etérico, que é o perispírito para o espiritismo, que é o molde, é a forma de pudim do nosso corpo físico, né? Como a gente vai chamar em matemática, é o atrator. É quem vai dar a forma para que as partículas formem um corpo físico, tá? Todos os seres vivos têm esses 4 corpos, que na verdade são 5, tá? Ele não tá falando do etérico aqui, porque ele não tá querendo misturar. Ele tá provavelmente unindo o etérico com o físico, mas só para vocês saberem. Na verdade, o corpo espiritual pode ser dividido em corpos causal, búdico, átmico, monádico, logaico, logóico, de luz e assim por diante.
adentrando aos níveis cósmicos da consciência. A gente não vai entrar nesses detalhes, tá? Quem quiser aí vai ter que buscar um conhecimento adicional. Nesse ano, pelo menos, a gente não entra nesses detalhes. Eu não sei o que o Espírito Santo planeja para nós no ano que vem. Esse ano é o básico da ascensão, tá? Você trabalha com esses corpos espirituais por estágios à medida em que passa pelo processo de iniciação, de modo semelhante ao empregado no trabalho com as três mentes. Portanto, especificamente para esta análise, também estou reunindo todos esses corpos espirituais superiores naquilo que agora estou chamando de corpo espiritual. Primeiramente, eu quero focalizar as três mentes. Cada mente é um nível de estado mental, sendo cada uma delas de nível superior à anterior. O ideal é o subconsciente se tornar subserviente à mente consciente, e esta se tornar subserviente à mente superconsciente, supraconsciente ou alma. Outra maneira de dizer isso é que seu eu consciente foi criado para se tornar o senhor da sua mente subconsciente, enquanto a sua alma ou eu superior é o seu mestre ou guia. Os kahunas do Havaí têm uma maneira bem eloquente de explicar isso. Eles chamam o eu superior ou alma de alma kua, que é definido como o eu pai totalmente confiável. Como o eu superior é o eu pai totalmente confiável, então a mente subconsciente é o eu pai totalmente confiável para a mente consciente e a criança interior. Você pode aprender como cuidar corretamente de si mesmo, seguindo o exemplo dado pelo seu eu superior. A Bíblia afirma que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ela diz que Deus é uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No hinduísmo, a trindade recebe os nomes de Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é aquele que inicia, Vishnu é o que mantém e Shiva é o destruidor. Ele vem para destruir as ilusões, para que um novo início possa ter lugar. Nos ensinamentos runas, kahunas do Havaí, a trindade é denominada Ku, Kani e Kanaloa. É Ku com K, tá, gente? Não pensem que eu tô falando impropérios aqui para vocês, não, tá? É Ku com K. Não estamos falando dos nossos fiofós. Como você foi criado à imagem de Deus, então também você deve ser uma trindade. Eu gosto muito desse conceito dele, muito. E você realmente o é. Sua trindade é uma das mentes superconsciente, consciente e subconsciente. Ele usa subconsciente, tá? Então vou seguir aqui o que ele está falando para ficar mais fácil. Deus, Cristo e o Espírito Santo são diferentes níveis de divindade. Porém, eles funcionam como uma única consciência. O mesmo vale para você, tá? Então, Deus, Cristo e o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são os níveis desse superconsciente, tá? É isso. Ele dá um diagrama aqui, que eu vou ter que mostrar para vocês, tirar uma foto. Eu li para vocês no capítulo 1, tá? No capítulo 1, teve um vídeo que vocês vão lembrar que eu falei das características das três mentes. A mente espiritual, superconsciente, supraconsciente ou eu superior. A mente racional, a mente consciente ou o eu mediano. E a mente não racional, a mente subconsciente ou eu inferior. O ideal é que as três mentes funcionem como uma só. O problema é que para muitos as três mentes estão em desequilíbrio. Você pode até nem saber que tem uma alma ou mente superior para guiá-lo. E muitas vezes deixa que a sua mente subconsciente ou inconsciente ou de plano inferior governe a sua mente consciente. Seria a criança interior. Ferida, né? Outra coisa importante que vocês saibam aqui eu esqueci o que eu ia falar, daqui a pouco eu lembro.
Quando a mente subconsciente governa a sua vida, o ego negativo se torna o seu diretor. Tá? Lembrei. Quem é que vai nos guiar? No nosso ensinamento de um curso em milagres, o nosso guia, que é a voz que fala por Deus em nossas mentes, é o Espírito Santo, tá? Era isso que eu ia falar. O ego negativo se torna o seu diretor e o seu corpo emocional geralmente acaba controlando a sua vida. Vamos nos lembrar das nossas birras quando somos contrariados. O primeiro passo rumo ao equilíbrio e à integração é reconhecer que você tem 3 mentes. Eu acho que são os gregos que eles falam da mente da águia, da mente do leão e da mente do touro. O touro seria a mente inferior, o leão seria a mente consciente e a águia seria o nosso supraconsciente. O segundo passo é começar os processos de aprendizado para você aprender a tomar posse do seu poder pessoal. Capítulo 1, a gente já leu. E assumir o controle da mente subconsciente dos 3 veículos inferiores. O terceiro passo é começar a harmonizar-se com o seu eu superior, pedindo a sua ajuda. Aqui a gente faz como? A gente pede ajuda ao Divino Espírito Santo. Nós literalmente nos ajoelhamos e pedimos ao Divino Espírito Santo que corrija as nossas mentes, ok? As 3 mentes podem ser encaradas como 3 grandes anéis de metal. Nos primeiros estágios da sua evolução, os anéis estão bem separados. À medida em que você evolui e começa a desenvolver o controle de si mesmo e a harmonização com a sua alma, os anéis começam a se aproximar. Tempo da terceira iniciação, vamos esquecer o que é iniciação por enquanto, tá? A alma se funde, esses anéis começam a se fundir e passam a funcionar como uma única mente. Isso porque o ser já atingiu em larga medida o autocontrole sobre a personalidade tripla, veículos físico, emocional e mental. E porque a personalidade já completou em pelo menos 51% do processo de fusão com a consciência da alma. Então, o David Wilcock, que, como Edgar Cayce, é uma das principais fontes do Dr. Joshua David Stone, ele fala isso, que para a gente acompanhar a Terra ascensa, nós só precisamos ter feito 51% do nosso trabalho pessoal. Não é bonito isso? Ele diz assim, você só precisa ser 51% bom, né? E eu digo para vocês que esse homem, para mim, que eu considero um dos meus maiores mestres dessa encarnação, ele é o Deus da compaixão, né? Ele fala isso de uma forma que eu acho muito bonita nos textos dele. À medida em que você prossegue a estabilização da função da alma, as 3 mentes passam a funcionar em harmonia e equilíbrio cada vez maiores. À medida que você continua a evoluir, a sua mente espiritual, distinta da alma, começa a assumir o controle da sua vida. Olha o Divino Espírito Santo tomando conta do pedaço. Na verdade, não é ele, né? É ele nos levando a alcançarmos o Filho de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro, isento de pecado dentro de nós. Né? O Cristo está começando a conduzir as nossas vidas, a nossa mente crística. Na altura da 4ª iniciação, a alma se funde novamente na mônada e a mônada torna-se o diretor pleno daí em diante no processo da sua evolução. Amanhã eu conto para vocês o que é a mônada, tá? Quando chega no tempo da 5ª iniciação, ocorre uma integração e um equilíbrio mais aprimorados das 3 mentes, pois no processo evolutivo você se funde completamente com a mônada. Os 3 anéis da metáfora que apresentei se uniram numa fusão ainda mais elevada. Na ascensão, a mônada desce e toma conta completamente do seu ser, enquanto você evolui na Terra e nos 4 corpos, que se transformam em luz. Até mesmo o corpo físico se funde completamente com a luz, a ascensão de Jesus.
Está nos evangelhos. Nesse ponto você atingiu a perfeita integração e o equilíbrio das 3 mentes e dos 4 corpos. Uma boa analogia que a gente pode fazer aqui com o curso, uma analogia segura, porque eu não quero caminhar em areia movediça, é que quando ele diz que esses 3 anéis, que são essas mentes, né, a mente espiritual, a mente racional e a mente não racional, eles estão separados, e aí à medida em que a gente vai evoluindo eles vão se unindo, com essa ilusão da separação, né, que o curso vai falar sempre, sobre a qual o curso vai falar sempre, né? E aí eu me sinto separada do meu eu superior, eu me sinto separada da minha alma, eu me sinto separada do meu ser crístico e, portanto, eu me sinto separada de Deus Pai. E, portanto, eu me sinto separada dos meus irmãos. E aí, à medida em que eu vou caminhando para essa consciência, que é o objetivo do curso, que eu me lembre de quem eu sou, que eu tenha a minha mente, que eu tire o meu ego do comando da minha vida e deixe a minha mente certa, que é a projeção da minha consciência crística aqui no plano terreno, na Matrix, no metaverso, na 3ª dimensão, comandar a minha vida. E aí isso está se integrando. E eu não me sinto mais separada de Deus. E eu não me sinto mais separada da minha consciência crística. E eu não me sinto mais separada dos meus irmãos. E eu não me sinto mais separada da minha mente inferior. Eu estou em contato com o meu inconsciente. Ele está o tempo inteiro se comunicando comigo. A minha criança interior está falando comigo. Tá? Então, só para vocês não ficarem muito perdidos. Essas coisas mais conceituais, eu acho que a gente pode ir passando. Não é o objetivo dessa jornada desse ano nós nos fixarmos nisso, mas eu vou pegar umas teoriazinhas para as mentes mais sedentas aí. Principalmente as mentes masculinas, né? Tá bom? Então, o que eu tenho para terminar aqui com o vídeo para vocês é que... O que mais que eu tenho para falar hoje? Eu acho que eu não tenho mais para falar nada. Nada para falar. Eu tenho que lembrar vocês que vocês não têm pensamentos neutros e que esses pensamentos, para a gente fazer um link com o texto que eu li, esses pensamentos, ou vão estar vindo dessa sua mente inferior, ou da sua mente consciente, ou da sua mente superior, né? Pra gente falar na linguagem do curso, ou esses pensamentos estão vindo da mente egóica, da mente errada, ou eles estão vindo da mente certa. Se eles estão vindo da mente certa, eles são pensamentos que nós compartilhamos com Deus, né? Então, as lições do livro de exercícios são pensamentos que nós compartilhamos com Deus. São as verdades do Espírito, as verdades de Deus. A única verdade que existe é a verdade de Deus, é a única. Então, eu posso pegar um pensamento bem bonito lá da frente, que diz assim: Deus fala comigo durante todo o dia. Esse é um pensamento verdadeiro. Vai criar coisas boas na minha vida. Tá bom, meus amores? Então, a gente continua expandindo os nossos conceitos aí com a nossa jornada. Se você achar apropriado, faça uma lista dos pensamentos hoje que estiverem te incomodando mais, aqueles pensamentos horrorosos, que possam eventualmente estar cruzando a sua mente. Entregue-os nas mãos do Divino Espírito Santo e depois, oportunamente, você queima o papel. Tá bom? Eu desejo que vocês tenham um lindo dia. Agradeço pelos comentários de ontem, tá? Amei ter feito a meditação para vocês. Vou fazer comigo, ainda não fiz, ia fazer ontem, mas não deu tempo. Tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.